E aí, tudo bem? Prazer, eu sou Felipe Oliveira, vim trazer aqui um pensamento livre para você e eu queria que você entrasse comigo nessa conversa, é um prazer ter você aqui. O que eu vou falar hoje é uma coisa muito legal, eu quero falar sobre lealdade e fidelidade. Eu tenho um grupo de amigos e eu sou muito abençoado por isso, porque são pessoas inteligentíssimas e nós estávamos falando sobre questões filosóficas e entrou esse questionamento. Existe diferença entre lealdade e fidelidade? E olha que bacana a resposta que eu dei, eu queria compartilhar com você. A fidelidade, ela vem da palavra do latim fidelis. E não quero me ater ao termo técnico não, só quero pensar filosoficamente com você o que é a fidelidade. Mas basicamente, fidelis significa aquele que tem a atitude de ser fiel. O fiel é alguém que se propõe a cumprir um rito, um acordo, uma palavra lançada. Normalmente, entre o fiel e o objeto da sua fidelidade, existe um documento, existe alguma palavra, existe algum rito. Em termos práticos, para você poder entender, entre um homem e uma mulher existe uma certidão de casamento, existe um pacto social, civil, existe um sermão de um pastor, existem as testemunhas, existem várias coisas que obrigam aquelas pessoas, as partes, a serem fiéis. Pode existir fidelidade, por exemplo, entre um indivíduo e uma instituição. Pode existir fidelidade entre dois indivíduos, entre um indivíduo e alguma coisa. Então a fidelidade é regida por um documento. Por exemplo, nós que somos cristãos, nós ouvimos muito aquela expressão, Deus é fiel. Mas Deus não é fiel a mim, Deus é fiel à palavra que Ele lançou. Ou seja, fiel é a capacidade que o indivíduo tem de manter, de sustentar, de permanecer dentro daquele acordo que foi estabelecido, quer seja por ele, quer seja pela outra parte. Então aqui há uma quebra de paradigma filosófica, que nós temos aquela noção que quando num relacionamento, quer seja de marido, mulher, noivos, namorado, alguém é infiel, a pessoa que está sofrendo com a infidelidade, ela é a vítima. Não, na verdade, a vítima da infidelidade é o próprio indivíduo, que foi incapaz de sustentar a palavra que ele mesmo lançou. Olha só que interessante, isso é libertador. Para você que já foi traído, para alguém que foi infiel a você, entre aspas, quando a pessoa te trai, ela não está sendo infiel a você, ela está sendo infiel a ela mesma pela palavra que ela lançou. Há quem vai mais longe e vai dizer que a traição é porque não há amor. Então, se não há amor, não há amor do indivíduo consigo mesmo. Por isso que ele traiu. Então, a quebra da fidelidade, basicamente, num sentido filosófico, na minha opinião, claro, ela está relacionada a isso. Por sua vez, a lealdade vem do latim legalis, que significa legalidade, alguém que consegue cumprir a um código de leis ou de conduta. E há quem vai dizer, alguns filósofos, que a fidelidade é um aspecto da lealdade. Eu, basicamente, acredito que a diferença está na compreensão. Por quê? A fidelidade ela está mais relacionada ao intelecto, à compreensão. É necessário uma racionalidade para se entender aquilo que está sendo dito. Nós sempre queremos atrelar a fidelidade a um aspecto emocional, não é verdade? Mas não, a fidelidade está mais atrelada a um aspecto intelectual. Por quê? Há uma compreensão daquilo que foi acordado. Só que você vai ver lealdade entre seres irracionais. Por exemplo, o cavalo, o cachorro. São seres que não possuem um raciocínio lógico, mas eles conseguem ser leais. Eu tenho um exemplo da minha própria vida. A minha cachorra Nala, o nome da namoradinha do Simba, do Rei Leão. Ela viveu com a gente 9 anos, era uma pastora alemã. Nós pobres, não tínhamos dinheiro para comprar ração e nós dávamos o resto da comida. Ela tomava chuva, ela vivia numa condição mais precária do que a nossa e ela sempre foi leal. Então, o leal, ele tem dentro de si um código de ética invisível. É muito interessante. Por exemplo, você vai ver lealdade entre ladrões, bandidos, traficantes. É muito comum você ouvir história que a polícia prendeu um pertencente a um bando, deu choque, fez tortura e ele não entregou os parceiros. É uma espécie de ética invisível que ele possui, que ele não entrega à pessoa. Aí alguém me pergunta assim, Felipe, alguém pode ser fiel e ser desleal? Sim.
alguém pode ser fiel e ser desleal. Eu vou usar duas palavras em inglês para você poder entender. Existe uma expressão em inglês chamada wireless fidelity. Não sou muito bom em inglês, que significa fiel ao sinal, ou aquilo que é emitido dentro daquele espaço. Significa que quem estiver dentro daquele espaço vai ser alcançado fielmente por aquele sinal. Outra expressão em inglês é high fidelity, que é rigidamente fiel, que era uma expressão que vinha nos aparelhos de som, home theater, que significava que aquele aparelho de som ele reproduzia fielmente o som original, da captação original. Ou seja, a fidelidade ela está relacionada a um emissor. Ela precisa copiar aquilo que o emissor está emitindo. Se não houver um emissor, a fidelidade deixa de existir. Eu conheço pessoas que eram fiéis e se tornaram infiéis porque a outra parte se tornou infiel primeiro. Ou seja, a fidelidade, guardadas as devidas proporções, ela não é tão fiel quando uma das partes deixa de ser infiel. Então não é um mérito próprio, é mais a capacidade de cumprir aquilo que foi acordado. Então a fidelidade ela está relacionada à palavra lançada, e a fidelidade normalmente, isso é uma questão muito polêmica, ela se manifesta quando eu estou associado, né? Quando eu estou entre os indivíduos ou um indivíduo que faz parte daquele pacto de fidelidade. A lealdade não. A lealdade ela se manifesta quando eu estou longe da pessoa, na ausência, quando a pessoa se ausenta. Ser leal é proteger, ser leal é defender, ser leal é se colocar na frente. Quem nunca viu um cachorro que deu a vida pelo seu próprio dono? Quem nunca viu um cachorro que depois que o dono morre, ele continua no cemitério visitando o túmulo do dono? Por quê? Porque a lealdade ela transcende a existência do indivíduo. Às vezes a fidelidade acaba, mas a lealdade continua. Por exemplo, vamos falar numa questão conjugal. Existem pessoas que durante o casamento serão fiéis, mas quando o casamento acaba serão desleais. A deslealdade é quando você expõe, é quando você entrega, é quando você solta aquela pessoa que outrora fazia do teu grupo aos inimigos, aos leões. Então você vai entender que a lealdade ela transcende a questão da fidelidade. A lealdade ela transcende a questão do pacto. A pessoa ela é leal pelo seu próprio princípio, pela sua forma de ser, pela sua conduta, pela sua ética interna. Eu me lembro que quando minha mãe estava viva, ela ensinou muito essa questão da lealdade, porque a fidelidade, parece que não, nós temos aquela noção que a fidelidade está relacionada ao sentimento, né? Olha só que interessante, a gente sempre diz assim, olha, quem ama não trai, usando essa questão da fidelidade, mas a fidelidade ela é mais intelectual do que a lealdade. Por quê? Porque a fidelidade ela depende da compreensão da palavra que foi lançada. Ok, eu compreendi esse acordo, então vou ser fiel a ele. Eu compreendendo aquilo ali, eu permaneço fiel. Se eu não compreendo, então não permaneço fiel. Por exemplo, entre os escravos e os senhores feudais havia muito essa palavra fidelidade. Por quê? Porque era feito um contrato, havia palavras e o indivíduo compreendia o que ele deveria fazer, então ele era fiel. Já a lealdade está relacionado a uma paixão, a uma devoção. Por exemplo, é muito comum você ver pessoas leais a políticos, né? Nós estamos aí vivendo uma questão de um acirramento político polarizado, mas você chega para alguém e fala, o Lula roubou, mas a pessoa é leal, não quero saber se o Lula roubou. Um bolsonarista, o Bolsonaro não sabe fazer política, não interessa, eu sou leal. Então o leal, ele tem dentro dele essa devoção, ele permanece independente das circunstâncias. Puxa, numa esfera de amizade é muito bom você ter amigos leais, porque o amigo não está nem aí para quem você é.
os erros que você cometeu, ele permanece, ele fica. É muito legal você falar com alguém leal. Pois bem, basicamente é isso, tá? Tem muito a se dizer sobre esse assunto, mas para que eu continue falando alguma coisa, eu quero que você comente livremente. Eu sou um aprendiz da vida, eu não sei nada, eu vou ser um eterno aluno, vou sempre estar sentado na sala de aula da vida. Mas eu acredito que você que está me assistindo deve ter algum ponto de vista muito bacana sobre isso. E eu queria que você comentasse aqui, em qualquer plataforma que você esteja assistindo, se você já foi traído, se alguém já foi infiel a você, qual é a sua compreensão sobre isso. E deixa o seu comentário, eu gostaria muito de aprender com você. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, e eu vou fazer um volume 2 falando sobre isso, entrando numa questão um pouquinho mais polêmica, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe.